Graça e paz a todos, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Débora Cândido. Eu sou o pastor Alexandre Cândido e este é o podcast Bebendo da Fonte, no seu 4º episódio da Igreja Batista de Bebedouro. Nós solicitamos que você possa dar um like, comentar, compartilhar, poder espalhar esta mensagem para muitas e muitas pessoas. Você pode acessar o nosso podcast através do Spotify, coloca lá Bebendo da Fonte, e também através do canal do YouTube da Igreja Batista de Bebedouro, onde você vai ter acesso a este bate-papo tão legal e tão abençoado. E no episódio de hoje nós vamos explorar um tema de grande relevância: a igreja no século XXI. Como as comunidades religiosas têm se adaptado e impactado o mundo contemporâneo. Com a globalização, o avanço da tecnologia, as mudanças sociais e culturais também, trazem muitas mudanças, muitos impactos na forma como a fé é vivida e também é compartilhada. Então fique com a gente e vamos discutir esse e outros pontos muito importantes sobre o papel da igreja atualmente. E para esse primeiro momento, quero entender como a gente pode contextualizar para que todos saibam de qual igreja nós estamos falando. Então, pastor, de quais comunidades religiosas nós estamos falando? De qual igreja? Na verdade, Débora, nós estamos falando de uma igreja cristã, uma igreja evangélica e que tem a Bíblia como regra de fé e prática. Então, nós estamos falando de todas as igrejas que se encaixam neste perfil. A ideia de uma igreja cristã, evangélica, que tem a Bíblia como regra de fé e prática e, consequentemente, que professa a fé no Deus eterno, no único Deus, e Deus eterno como único, absoluto Deus, que se apresenta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas que continua sendo o único Deus, fiel e verdadeiro, que tem as suas bases, como falei, sustentadas pela palavra de Deus, pela Bíblia como palavra de Deus, como palavra do Senhor. Então, é essa igreja que nós queremos refletir sobre ela na atualidade, neste início de século XXI. É claro que já estamos em 2025, mas comparado a toda a extensão do século, estamos no início de um século XXI e uma igreja que vem mudando, sendo transformada, mas que precisa continuar sendo igreja sustentada sobre este alicerce, estes princípios, estes marcos que acabei de falar, que a identificam como a igreja que estaremos pensando, discutindo, refletindo nesse momento. Agora que a gente entendeu qual é o perfil dessa igreja, quais são as características principais ou básicas dela, é preciso entender também quais são os maiores desafios enfrentados pela igreja do século XXI. Olha, eu creio que o maior desafio da igreja hoje, nós temos inúmeros desafios, mas eu creio que todos eles se resumem na ideia de que esta é uma igreja que ela não nasceu no século XXI, ela é uma igreja milenar. Nós cremos que a igreja cristã nasce com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e vai tomando corpo a partir da igreja primitiva, e que agora no século XXI ela tem o desafio de fazer essa leitura de um novo tempo, de um novo momento no mundo, mas que ela precisa continuar sendo igreja. A gente inclusive vai discutir sobre isso, mas eu creio que é responder ativamente e de maneira eficaz as coisas deste tempo, as coisas deste século. Por exemplo, há pensadores que dizem que nós estamos num novo tempo da modernidade. Nós vivemos o que se chama de modernidade líquida, em que tudo está em constante mudança, em que tudo está em constante transformação, em que na sociedade na qual a igreja está inserida, não existem verdades absolutas para esta sociedade, Para a igreja existe, mas para esta sociedade, o primeiro grande desafio dessa igreja é fazer essa leitura, conseguir fazer a leitura da sociedade em si, porque a igreja tem a obrigação de se conhecer, de saber quem ela é. E o grande desafio é
a igreja entender que há uma nova sociedade, que ela está inserida, ela não está suspensa no ar, mas ela está fincada aqui na terra, né? O seu coração está no céu, mas ela está fincada aqui na terra, e ela conseguir fazer essa leitura, esse entendimento do tempo, da sociedade, ela conseguir olhar para isso, obviamente, com o prisma, tendo como prisma a palavra de Deus, como foco e norte a palavra de Deus, mas conseguir fazer essa leitura desse tempo novo e de tantas coisas novas, em que tudo é volátil, tudo é efêmero para essa sociedade, né? Nós poderíamos citar aqui somente alguns aspectos, citar um aspecto aqui, nos relacionamentos, o quanto os relacionamentos eles são voláteis hoje, eles duram tão pouco, as bases da sociedade moderna elas estão ruindo aos nossos olhos e aos nossos pés, né? E isso eu estou falando da sociedade, não estou falando da igreja em si, mas da sociedade, e que nós não podemos negar que essas mudanças elas estão acontecendo e que a gente precisa tentar entender essas mudanças. Na história como ciência, há uma coisa que os historiadores dizem, que dificilmente alguém participante de um determinado tempo na sociedade consegue entender plenamente aquele tempo que ele está vivendo. Somente as gerações futuras é que conseguirão fazer uma leitura mais aprofundada daquele determinado tempo que já ficou no passado. Mas eu creio que nós alcançamos um nível de desenvolvimento, de conhecimento, ao ponto de entender, mesmo vivenciando esta sociedade, mesmo participando desta sociedade, conseguir essa compreensão de que tudo mudou e continua. O que é mais difícil não é que as coisas mudaram, a gente sabe, cada geração sabe que as coisas mudam, mas é o desafio de entender que as coisas não só mudam, como elas estão mudando, e elas estão mudando numa velocidade nunca antes vista na história da própria humanidade. Eu creio que esse é o desafio, fazer uma leitura correta da nossa época, da nossa sociedade, do nosso tempo. Pegando um gancho nessa fala do Senhor, falando sobre essa capacidade de mudança, de atualizações rápidas, em um contexto que a gente está sempre recebendo novas notícias, a gente está sempre tendo que se atualizar das coisas, mudando bastante. Acredito que uma grande ferramenta, uma ferramenta que atua grandemente hoje em dia é a tecnologia. Por causa dela existe toda essa globalização, esse avanço em tantas áreas da sociedade. E queria entender mais como a tecnologia ela tem impactado a forma como as pessoas se conectam com a fé e participam da igreja. A gente sabe que a tecnologia tem mudado o mundo inteiro e tem moldado o mundo inteiro. Mas e com relação à igreja? E com relação a como as pessoas elas se aproximam e elas até participam da igreja? Qual é a sua visão? Na verdade, a presença tecnológica, né, ela está se tornando, de certa forma, até assim, onipresente, né? Onde nós vamos, nós carregamos tecnologia. É impensável um mundo hoje, não dá para considerar o uso da tecnologia e, sobretudo, as tecnologias de informação, tecnologias de comunicação, né? Então, tudo isso está presente. Como eu disse, a igreja está inserida no mundo, ela está aqui ainda, e ela não pode negar e não pode abrir mão de ferramentas. Então, eu creio que a tecnologia, como tudo, ela tem aspectos muito positivos e ela tem aspectos também muito negativos. Então, como aspectos positivos, nós temos a grande capacidade de propagação do Evangelho mesmo. Hoje nós temos uma capacidade muito maior de propagar o Evangelho. Você imagina que quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, todo o mundo, ele falou isso, era para ser passado para todo o globo terrestre, todas as pessoas no globo terrestre. E quando nosso Senhor e Salvador disse isso, naquele tempo isso era impossível de ser realizado naquele momento. É claro que ele não estava pedindo uma coisa impossível, ele estava falando aquilo para aquela geração e para as gerações futuras, inclusive a nossa geração. E hoje nós temos uma capacidade em que uma mensagem
ela pode alcançar o mundo inteiro em questão de minutos. Ora, questão de segundos, mas eu digo assim, para que as pessoas tenham acesso, acontece algo do outro lado do mundo, hoje nós temos uma possibilidade de ficarmos sabendo disso aí através da internet quase que instantaneamente. Quase que instantaneamente. Nós assistimos a guerra hoje praticamente ao vivo. Então, acontecendo, sem estar lá. A gente se comunica hoje dos lugares mais remotos, dos interiores mais escondidos, assim, a gente se comunica por vídeo, inclusive, com uma pessoa que esteja numa metrópole, esteja a milhões de quilômetros de distância. Isso é algo muito, muito novo, né? E também muito forte. Então, a igreja pode usar isso para a questão da propagação do evangelho. Veja, o ensino, a capacidade do ensino. Eu sou de um tempo, eu me converti num tempo, início dos anos 90, então lá se vão mais de 30 anos, 1993, então já 32 anos, né? Então você não tem, eu sou de um tempo que eu não tinha acesso aqui em Alagoas a uma rádio evangélica. Hoje nós temos TV, canais de TV, né? Rádio nem se fala, mas canais de TV evangélicos. Você tem a internet com inúmeros, incontáveis canais, onde você, não só com propagação da pregação propriamente dita do evangelho, mas de estudos bíblicos. Você tem na palma da mão as respostas para todas as perguntas, e a igreja ela tem esse desafio de usar essa ferramenta para espalhar a mensagem do evangelho, espalhar a mensagem da palavra de Deus. Então, acho que um ponto positivo é esse. Um ponto negativo é porque eu aprendi na faculdade que nem sempre informação é sinônimo de conhecimento. Então, você tem tanta informação que, se você não conseguir filtrar isso, então você tem muita informação, pouquíssimo ou quase nenhum conhecimento bom. Por quê? Porque na internet mesmo você encontra tudo, através da tecnologia você encontra tudo. Você tem o mundo na palma da sua mão, através do smartphone. Então, eu sou de um tempo em que eu me converti num tempo em que a pessoa tinha apenas um pastor, era aquele pastor da sua igreja, então ela se alimentava daquilo que era ensinado na sua igreja. Hoje, quando eu prego num domingo à noite, talvez eu seja, só naquele dia, o terceiro pastor, ou a terceira pregação que a pessoa está ouvindo só naquele dia, só naquele momento. E isso causa, a gente não pode negar, isso causa muitas vezes confusão na mente das pessoas. Por quê? Porque aquilo que eu falava para o membro da igreja a qual eu estava à frente, ou o que o meu pastor falava na época, era o que ficava na minha mente, no meu coração, e eu tinha aquele entendimento. Hoje, você tem ensinamentos diversos e, infelizmente, né? Infelizmente, muitas vezes ensinamentos equivocados, para dizer na melhor das hipóteses, mas você tem também ensinamentos heréticos mesmo. A pessoa aprende heresia, é o contrário do que diz a palavra de Deus, afronta a palavra de Deus. Então, você imagine o papel do pastor de uma igreja local hoje, para ele conseguir discipular alguém, ele conseguir ensinar a doutrina da sua instituição a alguém. Isso é algo assim muito, muito difícil. Eu vejo colegas pastores, assim, em alguns casos, angustiados por conta disso. Mas, claro, você tem, mais uma vez voltando ao ponto positivo, você tem a questão de que as pessoas têm acesso aos cultos das igrejas hoje, né? Mas também tem nascido uma questão de pessoas que, os chamados desigrejados, em que eles se alimentam de coisas da internet e eles não congregam. E eu estava vendo nesses dias uma mensagem do pastor Russell Shedd, saudoso pastor Russell Shedd, um homem que tem um grande conhecimento da palavra de Deus e um conhecimento teológico, que deu uma grande contribuição. Hoje nós temos inclusive a Bíblia Shedd. E Russell Shedd, ele dizia assim: olha, aquele que não congrega não é igreja, certo?
Então, aquele que não convive na vida, na coletividade cristã, ele não faz parte, ele não é igreja. Então, se não é igreja, não é corpo de Cristo. E isso muitas vezes é incentivado pela ideia de servir a Cristo sozinho em casa. Cristo mesmo não ficou sozinho, ele juntou inicialmente 12 homens, mas não eram só aquelas 12 pessoas. Havia muitos outros discípulos de Jesus, ali estavam os 12 apóstolos, mas muitos discípulos de Jesus, mulheres e outras pessoas que seguiam a Jesus, que não faziam parte daquele núcleo dos 12. Então, a tecnologia, nós poderíamos passar o tempo todo aqui falando sobre a tecnologia na igreja, né? Mas eu creio que essa palavra atende pelo menos parcialmente ao que foi perguntado. Sim, sim. E nesse cenário, nesse quadro que nós estamos pintando aqui, da realidade, da sociedade atual, com tantas mudanças, com essa tecnologia que nós já falamos, com tantas comunidades religiosas, mudanças culturais, sociais, dentro de tudo isso, o que significa ser uma igreja relevante? A gente já construiu aqui qual é o perfil da igreja que nós estamos falando. E dentro desse perfil, o que significa ser essa igreja relevante dentro do contexto atual que nós vivemos? Mas sem perder a essência, a tradição, diante desse momento que estamos vivendo. É um grande desafio, né? Primeiro, ser relevante no sentido de que haja sentido na sua existência, né? Então, há sentido na existência da igreja, há total sentido. A igreja precisa existir. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. E eu creio que Cristo está falando isso da coletividade mesmo. Então, a igreja precisa ser sal da terra, a igreja precisa ser luz do mundo. E veja, se não há sal, não há gosto, né? E se não há luz, quem predomina são as trevas. Então, a igreja, para ela ser relevante, ela precisa, de alguma forma, ela precisa, na verdade, responder às questões da atualidade, que em alguns aspectos são questões que elas só mudam a roupagem e elas são acrescentadas em algumas coisas, mas primeiramente a igreja precisa responder às questões eternas, e se elas são eternas e perenes, né? Eu vou usar mais esse termo, perene. As questões perenes são questões que elas foram importantes no passado remoto, no passado recente e na atualidade. Elas continuarão, inclusive no futuro, sendo relevantes enquanto a igreja estiver aqui. E uma dessas questões, por exemplo, se nós pensarmos, qual é o sentido da vida humana, né? O que é que sustenta, o que é que faz sentido nós acordarmos pela manhã, nós batalharmos no dia a dia, nós nos relacionarmos com as pessoas, continuarmos vivos? Qual é o sentido? E aí a gente acredita que Deus, como Ele fez o homem, Ele colocou algumas questões dentro desse homem, colocando essas questões dentro do ser humano. Todo ser humano, ele vai apresentar isso. E uma dessas coisas é justamente essa busca pelo sentido da vida. E para nós, o sentido é o Senhor. Para nós, o sentido é Cristo. É o relacionamento com Deus, o relacionamento com o Senhor. Por isso a igreja, ela se torna relevante quando ela é promotora, ela promove esse relacionamento com Deus. Ela é instrumento para que esse relacionamento ele possa ser realizado, ele possa ser materializado, ele possa ser eficaz, ele possa ser possível, inclusive. Então, a ideia da relevância da igreja, primeiramente, eu gostaria de falar nesse aspecto. A igreja, ela vem para, através da palavra de Deus, ser promotora das respostas sobre as questões eternas que estão em todas as comunidades. Veja, se eu dissesse qual o sentido da vida aqui no Brasil, no estado de Alagoas, em Maceió, aqui na Igreja Batista Bebedouro, mas se eu expandir isso nos 5 continentes, essa pergunta vai fazer sentido. Então, e a resposta para essa pergunta, ela vai fazer sentido também hoje. Ela fez ontem, faz hoje, fará amanhã, aqui
e em qualquer outro lugar, que realmente o sentido é Jesus Cristo. É o relacionamento que nós temos com Jesus Cristo, em conhecer o Senhor e continuar conhecendo o Senhor e se relacionar com Ele e ter uma vida aos seus pés, uma vida segurando nas mãos do Senhor. Agora, além disso, ou não vou nem dizer além disso, mas a partir disso, nós temos temas da atualidade. Cada época traz os seus desafios, os seus questionamentos que não existiam no passado, ou que, se existiam, não eram discutidos. Eu creio que a igreja ela precisa ter resposta para essas questões. E nós acreditamos que as respostas estão todas na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Eu vou usar um exemplo aqui de algo que é muito atual. Na verdade, eu digo, a discussão é atual, mas isso sempre existiu. E como nós estamos no Nordeste, eu fui pastor no sertão, então veja, a violência contra a mulher, certo? A igreja precisa responder a isso. O que a igreja responde a isso? Quando nós vamos olhar para as grandes discussões, ou para os grandes nomes evangélicos falando em nome de Deus, falando no nome do Senhor, se colocando como porta-voz de Deus, dificilmente você vai ver uma dessas pessoas, uma dessas figuras, levantando essa bandeira. E veja o que eu estou dizendo, eu não estou levantando nenhuma bandeira de feminismo, de machismo, nem nada disso. Eu acredito que essa é uma discussão do nosso tempo que deve ser respondida com a Bíblia, onde nós não podemos normalizar nenhum tipo de violência. Nós somos contra a violência. Nós sabemos que existe a força estatal, certo? Que faz parte do controle da sociedade e ela precisa existir. E ali esse uso da violência por parte do Estado, e aí eu usei o termo violência, mas uso da força por parte do Estado, ele é legítimo contra o quê? Contra a criminalidade, contra qualquer coisa que venha fazer mal às pessoas. Mas veja, o que eu estou falando é no sentido de que nós não podemos normalizar nenhum tipo de violência gratuita, violência do mais forte contra o mais fraco, ou qualquer coisa desse tipo. E dentro dessa questão do grande tema da violência, que é um problema que nós temos, né, dentro das nossas sociedades. Ora, a violência ela tem várias fontes, várias coisas que provocam ela, certo? Ela é consequência de várias fontes. E uma dessas fontes é a questão das drogas, o uso de drogas ilícitas, de substâncias ilícitas. E isso gera muita violência. Ora, a igreja tem que lidar com isso, que lidar com a realidade de que ela está numa sociedade em que isso chegou. Hoje as facções elas estão presentes nos bairros da nossa capital. Elas estão presentes nos interiores do nosso estado. E as pessoas que congregam nas nossas igrejas, elas fazem parte desses interiores, desses bairros, da capital. Elas não estão suspensas no ar, elas fazem parte da sociedade. E dentro desse grande tema da violência, nós temos, por exemplo, como eu citei, a violência contra a mulher. Onde, quando eu fui pastor no sertão, quando eu cheguei no sertão, agora esse ano, em janeiro, completou 20 anos que eu cheguei no sertão, havia uma normalização por parte das irmãs, de algumas irmãs, certo? Em falar da presença da violência masculina contra elas dentro da sua própria casa. Veja, nós não podemos normalizar isso. A igreja não pode fechar os olhos para isso. A igreja precisa trazer uma resposta sobre isso. A igreja precisa tratar disso. Então, muitas vezes as pessoas falam em temas políticos, certo? Quando se resume, essa discussão se resume tão somente a partidarismo, a questões partidárias. Esse ou aquele partido, ou esse ou aquele grupo de partidos. Quando nós temos questões reais, por exemplo, hoje, alguma mulher vai ser ou foi assassinada no dia de hoje por um homem que não aceita o fim de um relacionamento, por exemplo. Isso é uma questão que a gente dorme tranquilamente como igreja,
deitado em berço esplêndido. E aí, tem pessoas que escutam isso e dizem, o pastor está querendo falar de feminismo. Não é nada disso. O que eu estou dizendo é de um tema extremamente relevante que a gente trata, com licença da expressão, na maior careta de pau, como se não existisse. E como se não fosse da nossa conta. E nós precisamos tratar dessas questões. À luz de quê? De lado A, lado B, lado C? Não. À luz da palavra de Deus. À luz da palavra do Senhor. Agora eu desafio as pessoas a dizerem, esses que se dizem porta-vozes dos evangélicos, a esses grandes pastores que têm milhões de seguidores no YouTube, por exemplo, no Instagram, qual deles está tratando sobre a questão da violência contra a mulher dentro da própria casa? Você não tem. Não, porque isso não nos interessa. Mas interessa se for o candidato A ou o candidato B, ou votar em A, ou votar em B, ou votar em C. Gente, é hipocrisia isso. Então, veja, como é que a igreja pode ser relevante? Correndo atrás de político? Não. Brigando por causa de político A ou B? Não. A igreja vai ser relevante quando ela traz respostas para a vida das pessoas. Ela apresenta as respostas através da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, mas as pessoas param por aí. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, e no mesmo texto a Bíblia diz assim, Deus odeia o divórcio e ao homem que se veste de violência. E aí? A gente muitas vezes não trata dessas questões, não se aprofunda nas coisas e ficamos, aí nos tornamos, quando isso acontece, nos tornamos irrelevantes. E a sociedade precisa de respostas práticas. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazem resposta para todas as coisas, inclusive para somente uma das questões que foi falado aqui. Eu vou citar uma outra questão relevante, é a questão de pessoas com necessidades especiais. O número de crianças que estão nascendo com alguns problemas psicológicos já, alguns problemas emocionais, e que se apresentam, que estoura isso, a igreja precisa responder a isso. A igreja precisa abrir os olhos de que dentro do seu ambiente existem, essas pessoas estão aí. E não adianta a gente tão somente, joga para o governo, ou joga para a medicina, ou joga para a psicologia. Nós temos que usar essas ferramentas, mas a igreja precisa considerar isso, ter a consciência de que essas questões existem. Então, eu citei aqui somente 2 fatores, mas nós temos N fatores, inúmeros fatores, que a igreja ela precisa tratar, ela precisa considerar, ela precisa trazer resposta para isso, de maneira que ela sim seja relevante na sociedade. Uma questão das redes sociais, por exemplo. Sim. Uma questão que é muito atual, e não só nas redes, fora dela também. É que as pessoas, elas têm, como eu falei, cada uma elas têm sua visão, elas têm as suas opiniões sobre cada assunto. Sim. Certo? Mas, ao mesmo tempo, elas defendem de que não existem verdades absolutas. Como cada um tem a sua verdade, que essa é a frase mais usada, como cada um tem a sua verdade, as opiniões vão variando de acordo com o contexto. E aí eu queria entender mais sobre como a igreja ela pode se manter fiel ao Evangelho em tempos desse relativismo moral mesmo e dessa secularização crescente. Relativismo moral e secularização crescente. 2 coisas, 2 fenômenos que fazem frente à igreja. E eu gostaria de falar primeiramente sobre a secularização, que ela verdadeiramente é crescente. Agora, a gente precisa entender que o processo de secularização no mundo, ele inicia com o advento da modernidade, certo? Historicamente falando. Porque nós tínhamos uma sociedade feudal e uma sociedade, na Idade Média, era controlada pela igreja. A igreja trazia todas as respostas, a igreja ela determinava o futuro das pessoas e tudo isso. Mas isso, de certa forma, acabou, né? Esse grande poder acabou a partir da modernização.
Então, com a modernização, então, com o advento da modernidade, então, você tem a queda da Bastilha e tal. Com o advento da modernidade, você depois tem a Revolução, eu citei a Revolução Francesa, né? Mas a Revolução Industrial, o êxodo rural, ou seja, as pessoas saindo das zonas rurais, indo para as cidades e tal. E esse processo de secularização, ele se inicia ali, onde as respostas para a sociedade não são dadas mais pela igreja. E esse processo ele vai crescendo muito, e quando chega na nossa época, e a partir desse século XXI, propriamente dito, ele começa a ganhar uma força assim, descomunal. Ele tem uma força descomunal. Ele está talvez no seu ápice e vem num platô muito, muito grande, no sentido de que as respostas não são dadas mais pela igreja. É justamente o contrário do que nós acabamos de falar, né? E cada vez mais as respostas elas não são religiosas, elas não são espirituais, embora haja todo esse fenômeno de fé, e dessa ideia de fé de muitas pessoas, por exemplo, no Brasil mesmo, muitas pessoas se tornarem evangélicas, mas você pode ver que é uma fé que ela está atrelada a questões, eu vou usar esse termo, questões mundanas, certo? Então, é uma ideia do sagrado e do profano juntos, certo? E aí vem a questão do relativismo, mas mesmo falando nessa ideia de secularização, veja, cada vez mais aqueles que fazem parte da igreja, eles não só parecem, como eles querem parecer com aqueles que não fazem parte da igreja. Isso é ruim, eu vejo isso ruim porque, em vez de influenciar mais, a igreja é mais influenciada. Em vez de ser relevante e influente na sociedade, a sociedade está cada vez mais, as questões da sociedade ou a visão de mundo da sociedade secular, ou seja, de fora da igreja, ela está cada vez mais dentro da igreja. De maneira que você tem ambientes de igreja hoje que até na sua constituição física, material, você não vai pensar que é uma igreja. Você não vai entender como uma igreja. A igreja, ela está querendo se parecer com ambientes seculares. E quando você vai para a vida das pessoas e para aquilo que as pessoas têm como prática de vida, aí é que você tem a certeza disso, que cada vez mais há essa crescente secularização dentro da igreja. Então a ideia de que os princípios do mundo, do que nós chamamos de mundo, daquilo que não faz parte da vida religiosa e tal, das crenças bíblicas, eles são cada vez mais fortes, mais presentes, mais influentes dentro da igreja. E como já falei, na vida prática das pessoas. Então, o camarada diz que é evangélico, mas ele vai para o bloco de carnaval. O camarada diz que é evangélico, mas ele muitas vezes tem uma vida promíscua. E eu sei que é delicado falar isso, mas isso é cada vez mais comum, mais presente. E não é isso que nos ensina a palavra de Deus. Eu iniciei a minha primeira resposta lá que eu falei, eu citei a questão de que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. E é como se o sal estivesse perdendo o gosto, se vai por este caminho. Como se a luz estivesse se apagando, se vai por este caminho. Onde, na verdade, o que nos caracteriza como seguidores de Jesus Cristo, em relação ao mundo, é a diferença e não a igualdade. Então, nós somos diferentes. As pessoas gostem ou não. Nós não somos melhores, nós não somos piores, mas de uma coisa nós não abrimos mão. Nós somos diferentes. E o que nos faz sermos diferentes é justamente a ideia de sermos seguidores de Jesus Cristo fiéis. Na ideia de que os princípios de Cristo, os princípios da Bíblia, eles nos são caros, eles nos são inegociáveis. E aí quando eu permito que a secularização, ou seja, aquilo que não faz parte do mundo espiritual, não é defendido pelo mundo espiritual, ele esteja na minha vida, eu estou, na verdade, fazendo parte de um fenômeno que eu denomino a igreja não igreja, que é
ela só tem nome de igreja, mas ela nem parece mais com igreja, e na prática ela não é mais igreja. Infelizmente isso tem acontecido muito. Por exemplo, nós temos trocado, quando eu digo nós, é assim, muitos, né? Obviamente a gente precisa separar o trigo do joio. Então, o que é que acontece? Muitos têm trocado a pregação da palavra de Deus, veja, algo santo, algo singular, que é o proclamar a Bíblia, aquilo que está na Bíblia, na palavra de Deus. Muitos têm trocado isso por palestras coaches, ou seja, massagear o ego daqueles que ouvem. Então, eu vejo isso como secularização. Eu vejo claramente isso como secularização. E aí uma consequência da secularização é que o mundo, ele vem para dentro da igreja, e diante disso nós temos um relativismo moral. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, no relativismo moral não é bem assim. A gente começa a negociar, porque hoje isso era no passado, hoje não é mais assim, porque todo mundo faz, isso é uma coisa normal, isso é uma coisa corriqueira, e Deus não está preocupado com isso, quando na verdade é algo, quando você vai olhar, que a palavra de Deus condena, que a palavra de Deus não aceita, que a palavra de Deus repudia. E aí as pessoas, elas relativizam isso, ou seja, depende do ângulo que você está vendo, depende disso, depende daquilo. Com a igreja de Cristo não tem história de depende. Se a Bíblia diz é assim, é assim. Não tem como negociar. Se a Bíblia diz que é assado, então é assado, não é assim. Se a Bíblia diz que é assim, então é assim, não é assado. Então, a gente não pode negociar. Princípios não se negociam. A palavra de Deus é inegociável. Uma das coisas que o relativismo moral e que a secularização trazem é a ideia, por exemplo, de que a Bíblia está ultrapassada, ou é preciso trazer uma releitura, ou coisas desse tipo. A Bíblia precisa ser reescrita. Isso é heresia pura. A Bíblia é como o jornal do dia, ela é mais atual do que o jornal do dia, e ela é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Para nós a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, e isso é inegociável, como já falei. Por isso, cada vez mais eu acho que o antídoto contra o veneno da secularização presente na igreja e na sociedade, na vida das pessoas, e do relativismo moral, tanto na igreja quanto na sociedade, o antídoto contra esses venenos é a palavra de Deus, é a Bíblia. A Bíblia ela quem anula isso, é ela quem vai anular os efeitos desses venenos. Eu considero venenos, certo? Em que, quando a gente tem a firmeza na palavra de Deus, nem a secularização, nem o relativismo moral vai nos afetar, vai destruir a nossa fé. E aí eu quero terminar essa resposta dizendo o seguinte: a ideia de relativismo moral não é outra coisa senão a proposta atual de se andar com uma mão segurando em Cristo e a outra mão segurando o pecado. Então é andar com Cristo mesmo tendo uma vida de pecado. Jesus Cristo diz que se alguém quiser segui-lo, deve negar a si mesmo, carregar a sua cruz e consequentemente segui-lo. Amém. Esse é um tema muito interessante e de grande relevância para a igreja, para aqueles que querem saber mais sobre esse assunto. E nós queremos saber de você que está nos ouvindo, qual é a sua opinião. Então deixe nos comentários o que você acha sobre esse tema. Nós queremos conhecer um pouco mais daquilo que você pensa sobre esse assunto. Então, está disponível tanto no Spotify quanto no YouTube a possibilidade de fazer comentários. Lembre de curtir esse episódio de hoje, comentar também, compartilhar, manda para os amigos, para os colegas, os conhecidos. Seguir os nossos canais, reforçando que no YouTube é a Igreja Batista de Bebedouro e no Spotify você pode pesquisar Bebendo da Fonte, o podcast. Então, Deus abençoe você e até a próxima.